Bem-vindos a mais um episódio do Opinião Desformada. Hoje a gente tem uma convidada super especial, né, amor? Exatamente. Papo sobre a vida. Sim, de uma forma bem profunda, como sempre. Um papo que transcende o hoje, costuma ir nas raízes e conhecer um pouco da essência das pessoas. Exato. Hoje a nossa convidada... Deixei aqui uma introdução para que todo mundo já tenha ali a pincelada sobre o que vai ser esse papo, tá? Então, no episódio de hoje, a gente mergulha na história de Tainara Lima. Uma mulher que já representou Minas nos palcos de concursos de beleza, mas que escolheu outro tipo de passarela, a da vida real, onde o que importa é escutar, cuidar e estar presente. Tainara largou a carreira de modelo internacional para se dedicar à medicina, e não qualquer medicina. Ela é médica de família, comunidade e trabalha na ponta do cuidado, onde os afetos falam tão alto quanto os diagnósticos. Com um olhar afiado sobre saúde mental, educação e o papel das relações no processo de cura, a Thay nos convida a pensar o que realmente importa em nossa forma de cuidar um dos outros. Prepara o coração que esse papo vai ser lindo! Bem-vinda, Thay! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai falar de bastante coisa boa hoje. Com certeza. Achei essa introdução muito bonita. Eu te mando pra você colocar na bio. Muito bom, muito bom. Muito bom, sensacional, porque você captou ali um pouco da essência da medicina de família com um pouco que você escreveu, assim, gostei. E é disso que a gente quer falar, né, amor? De essência. Exatamente. De tudo que há. E é sobre o ser humano por trás das escolhas que são feitas no decorrer da vida. E aí, acho que a gente já pode puxar uma introdução de modelo para medicina. Conta pra gente que mudança foi essa, que história foi essa. Tava coçando aqui, porque realmente é um abismo, né, de diferença. Em uma ponta, de certa forma, você tá desfilando e mostrando para o mundo uma casca, vamos colocar assim. Na outra ponta, você vive de dentro para fora, cuidando das pessoas. Que papo é esse? É, realmente, né? Bom, eu tenho 1,80 m de altura, né? E aí ser modelo foi uma decisão e não foi uma decisão minha, de certa forma. Então, eu fui para a Itália a primeira vez, tinha um agenciador me viu na praia, em Florianópolis, aí ele veio conversar comigo e me chamou para ir para Itália. E a gente viu se estava tudo certo, se era isso mesmo. E aí, quando eu me dei por mim, assim, já tinha entrado na carreira de modelo. Então, foi uma coisa que não foi planejada, né? Isso com quantos anos, pai? Com 17 anos eu fui para Itália. Novíssima. Muito nova. Caramba. Hoje eu penso um bebê. Na época eu pensava, nossa, eu tô tão velha, porque todas as modelos começam com 13, 14. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos na minha cidade, mas que eu, de fato, comecei a trabalhar como modelo, eu tinha 17. Já caí direto na carreira internacional. Comecei tarde ali, fui fazendo uma coisa ou outra. Começou com 17, todo mundo começa com 13, fazendo fotografia lá, vou ali na Itália. Foi. Então, essa profissão te achou, literalmente. Foi. E aí, por muito tempo eu fiquei me perguntando se era realmente o que eu queria fazer. E às vezes eu pensava, nossa, será que eu não estou perdendo tempo para fazer o que eu realmente gosto? Minha vocação sempre teve relação com pessoas. Eu sempre quis lidar com pessoas, trabalhar com pessoas. E aí eu ficava me perguntando se o fato de eu ter sido modelo, depois concurso de Miss, se realmente estava no caminho certo. Mas hoje eu entendo que esse caminho de modelo me trouxe muita maturidade. E eu aprendi a ser o que eu sou hoje por conta dos trabalhos de modelo. Porque você era muito nova e você foi morar fora, e isso exige uma maturidade, né, de certa forma. Maturidade, responsabilidade, escolhas, né? Porque é um caminho que tem muitas portas fáceis, vou colocar entre aspas, mas
que se você não consegue fazer as escolhas certas, você tem drogas, né? Tem várias coisas que acontecem. Envolvidas e você precisa ter um direcionamento, uma base forte ali pra saber o que você quer ali dentro. Você foi só? Eu fui, daí depois o meu tio, ele foi junto comigo nos primeiros 3 meses, ele me acompanhou, porque minha família ficou super preocupada, será que essa, né? Imagina, do nada, vamos pra Itália, nunca mais vai ser igual aquela novela América, né? Sai de Minas, de repente, não, eu tô na praia, de repente tô com o pé na Itália. Eu falei assim, menina, volta pras cachoeiras. Foi. E ele te acompanhou nesses 3 meses? Ele me acompanhou pra me sentir um pouco mais segura, pra ver se realmente, né, não tinha nenhuma emboscada. E aí depois eu continuei por mais um tempo lá. Eu conheci muitas pessoas que eu tenho amizade até hoje, que são pessoas maravilhosas, que eu não teria essa oportunidade se eu não tivesse ido. E eu era extremamente tímida, muito, muito tímida, muito, muito. E aí a carreira de modelo me ensinou a perder um pouco dessa timidez, a me impor um pouco mais, a ter um pouco mais de voz, né? A estar aqui hoje, porque eu acho que se eu fosse... Se deve a isso, a todo esse período. Eu acho que sim, porque, nossa, eu acho que se eu tivesse entrado de cara na medicina ali com 17 anos, eu não teria tanta desenvoltura de conversar com o paciente, de tantas coisas, assim, de criar um vínculo legal. Eu era muito tímida, muito fechada. Eu estava conversando com o Danilo mais cedo, né? E eu peguei um pouquinho do que ela tá falando e cruza com o que a gente estava conversando mais cedo. Que às vezes a gente está em um caminho que a gente acha que é aquele que é o certo, que é maravilhoso e tudo mais, mas de repente é só um primeiro degrauzinho para que você de fato atinja seu principal objetivo, né? E naquele pequeno caminho, às vezes você fala, não, é isso, quero ser modelo, é a minha vida e tudo mais, mas na realidade você acaba se realizando como médica. Impressionante, né? E como a gente se engana também. Sim, mas como também tudo faz parte, né? Tudo faz parte da construção. Até para você ser a médica que você é hoje, esse processo ajudou essa estrutura, né? E já respondeu a grande pergunta que eu te fiz, né? Como que você sai de um extremo e vai para o outro? É porque talvez para você era isso que você precisava. Eu acho que foi uma preparação. Em muitos sentidos, né? E daí... Eu acho que o divisor de águas, né, onde virou a chavinha para mim, eu estava na Índia, que eu também trabalhei na Índia como modelo, e de frente para o apartamento que eu morava tinha uma universidade. E aí um dia eu vi as pessoas se formando, se graduando e tudo, e eu falei, nossa, eu... Queria. Acho que é isso. Eu falei, nossa, eu tô aqui e tudo, mas não é isso. Quantos anos? Daí eu já estava com 19, 20 anos. 2 aninhos, 3 aninhos depois. E aí eu já tinha pensado sobre isso, já tinha pensado em voltar a estudar, mas quando eu vi o pessoal se formando, e aí que eu sempre quis trabalhar com pessoas, né? Acho que esse é um grande ponto. E aí a Índia também me trouxe muito nesse sentido, né? De ver tanta pobreza, de ver tantas coisas difíceis. Que aí eu pensei, putz, realmente eu quero seguir um caminho que eu possa contribuir de alguma forma. Não como modelo não pudesse contribuir, né? Sim. Mas eu queria fazer um processo mais ativo ali, fazer uma contribuição mais ativa, eu acho. Mas nesse período que você estava ali, só como modelo, o que te passava assim na cabeça? Porque foi isso, né? Não foi uma coisa que você... tem muitas pessoas que vislumbram, que sonham com a carreira. Você não teve esse sonho não foi uma coisa que você vislumbrava, então você viveu. Então, nesse meio tempo de você viver, como era isso pra você? O que te realizava? O que daquilo você gostava muito? O que daquilo você não se sentia em casa? Nossa, eu gostava muito da autoestima. Porque, assim, sério... Muito bom. Hoje eu me sinto bem, eu me acho bonita como eu sou, mas na época, assim, na época, nova, assim, né? Antes dos meus 17, 16, 14 anos, né? Várias vezes eu fui eleita a mais feia da sala. Mentira, Então, eu era muito Thay. magra, muito alta, fora dos padrões de beleza, assim, Olha né? o plot twist da vida! Imagina a coleguinha que zoava ela, né? Sim. Não, e de fato isso acontecia. Então, eu não me sentia bonita. E quando
comecei a trabalhar como modelo e aí tirava foto e tudo, e eu comecei a me sentir mais bonita e me aceitar como eu era. Eu tinha até dificuldade de ficar numa posição mais reta. Eu até ficava mais encurvadinha para não ficar tão alta. E aí os trabalhos de modelo me trouxeram essa autoestima. De hoje eu consegui me sentir bonita e me aceitar como eu sou. Então essa parte que eu mais gostava, da preparação, da maquiagem, do cabelo, de você, de frente à câmera, você pode ser o que você quiser, né? Então eu já fui loira, eu já fui tantas coisas. E era muito divertido, é muito gostoso. Noiva, eu já vesti de noiva 17 vezes, 20 vezes, não sei quantas vezes. E aí, todo o processo, né, de Daqui você... a pouco tem mais uma. Fica indireta, direta. Vem que tá quentinho. A Carol falou isso, né? Pula, tá quentinho, pula. Tá quentinho. Mas todas as vezes eu só não tinha um noivo, né, mas... Fique claro, né? Já pensou 17 vezes que casou e não deu certo. Não deu certo. Mas era legal, porque naquela preparação de noiva, eu me sentia noiva ali, né? Fazer maquiagem, cabelo e tal. Então, era um momento de autoestima. Essa era a parte boa. A parte ruim é aquela preocupação com o corpo, né? Isso, eu acho que todos os modelos ainda passam por isso. Não acredito que tenha mudado tanto. Essa exigência pelo corpo, né? Pelo contrário. Eu acho que agora, com todas essas trocas de informações, acesso à mídia, da forma como é feito atualmente, né? A exposição midiática, eu acho né, bem agressiva às vezes. Então, existia uma exigência de corpo. Eu ia para a agência e eles tinham o costume de medir nosso quadril, né? Com a fita métrica. Caraca! E aí, era meu pânico, assim... De passar no... Era como se fosse o doping. Antidoping. Era Nossa, tipo eu não fazia isso. ideia, cara. Eles mediam o quadril nos modelos, então... E aí isso era uma parte bem difícil, eu tive que aprender a lidar com isso por muitos anos. Hoje eu tô aqui comendo doce de leite com pão de queijo. Mas antigamente... Estou feliz, inclusive. Super feliz. Caraca. Mas antigamente isso era uma questão pra mim, né? Caramba, não sabia. Me policiando, Eles, a galera meio que fiscal da balança ali, da cintura, então. O fiscal do quadril ali tinha que ser Nossa. 90 centímetros. 90, 91. Nossa, isso justifica muito o que a gente vê, né, assim, de forma mista na mídia, de que a galera desenvolve até doenças, né, enfim, fica sem comer, usa um monte de medicamentos, então acho que não fazia ideia que era assim, eu acho que era, sei lá, até pela minha ignorância, eu imaginava que era algo meio que, não, eu tenho que estar bem, e aí a pessoa vai entrando naquela... Cara, é meio... Sei lá. pesado, né? Meio pesado. Sim. Pesado. As meninas, eu lembro que antes de foto, principalmente de biquíni, aí elas inventavam dietas muito loucas, né? Que envolvia desde comer só maçã e água por 2 dias, a, tipo, tomar laxante, viver à base de café, drogas, né? Então, tem que passar por tudo isso, é bem difícil. Conseguir passar, né, por isso de forma consciente. Hoje, por exemplo, eu não sou muito a favor, eu não tenho, né, quem sou eu? Não sou nutricionista para falar sobre isso, mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer perder peso, é não fazer dieta muito restritiva. Porque você fica com vontade de comer, né? E aí depois isso se torna um peso. Emocionalmente... Isso, aí você chega no ponto de querer comer tudo de uma vez. E aí depois... Compulsão alimentar. Aí vem a compulsão, às vezes a bulimia. Aí viram as doenças, né? Sim, aí eu hoje eu penso assim, eu vou comer o que eu quiser, mas eu não vou ficar com vontade, mas eu vou comer, né, não de forma exagerada. Vou me permitir comer, mas sem ser de forma exagerada. E aí eu tento me policiar nesse sentido, fazer atividade física, né? Mas ainda você traz esses traços de... Eu tenho uma... Acho que eu falava, mas eu tenho uma certa preocupação. Eu percebi que você ainda... eu percebi você falando agora, entendi. Eu tenho uma preocupação de, por exemplo, mas eu não é como antes, né? Sim. Não é um trauma, é um hábito.
assim, eu acho que eu aprendi a viver de forma mais saudável e de me permitir comer aquilo que eu tenho vontade, sem Sim. ficar com sentimentos de culpa. Porque antes me gerava um sentimento de culpa, né? E isso era bem... Igual ele falou, né? Você acaba desenvolvendo certas doenças, né? Problemas. E aí hoje eu já consegui, eu sei lidar muito bem com isso. Comer um pão de queijo com doce de leite. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nada que 2 horas de vôlei não queime. Não, esse negócio do vôlei é... Cara. Nossa, deixa pra lá, né? 2, 3. Aí, tá vendo? Se Fácil. não tiver chovendo, né? Se tiver chovendo... Não, cara. É craque isso daí. Oh. Pelo amor de Deus, cara. Não, Cada um com seus a vícios. galera aí do vôlei de areia, cara, vocês têm que se tratar. Vocês precisam se tratar. Sem condições, cara. Tá chovendo, tá no sereno, tá um monte de coisa. Fica 4 horas lá na quadra, eu, hein? Venham pro vôlei você também. Seja Vem pra feliz. cá, você também. Cada um com Thay, suas drogas, né? Mas deixa eu te falar Sim, uma exato. coisa. Cada louco é sua loucura. Você disse que você já tinha uma certa empatia e pensava em cuidar das pessoas. Isso já era de alguma forma ativa para você enquanto você estava ali com as meninas? Porque vou supor, né, que você está num grupo de meninas e assim, o que a gente convive, inclusive com várias pessoas, é que tem gente que é um pouquinho mais centrada, tem gente que é um pouquinho mais suscetível. De alguma forma você colocava isso em prática, ou até por osmose ou por reatividade? Do cuidado? É? Ah, sempre. Eu não sei se é porque eu fui criada na minha escola, tinha muitos trabalhos voluntários. E aí desde cedo, eu vivi com muitas realidades. E aí eu sempre trouxe muito isso pra mim do cuidado. E aí, enquanto modelo, não era diferente, assim. Quando eu podia ajudar, de qualquer forma que eu pudesse ajudar, eu ajudava. Né? Que fosse com uma palavra, com um conselho, de várias formas. Irmã mais velha. Na medida do possível, sempre. Sempre gostei dessa parte. E aí você foi se percebendo dessa forma. E aí foi nesse momento, quando você estava nessa viagem na Índia, que você percebeu, não, é mais que isso. Não é isso aqui que eu quero, é tal coisa. Daí eu falei, não, eu realmente preciso me formar, porque eu sentia que eu tinha um vazio. Acho que essa expressão, assim, que eu sempre uso quando eu me refiro a esse tempo que eu vivi como modelo. Eu sentia que tinha alguma coisa que não encaixava, que faltava alguma coisa dentro de mim. E eu me sentia vazia. Eu me sentia vazia quando eu ia pra academia cuidar do meu corpo e pensava, nossa, mas parece que eu tô fazendo pro outro, né? E aí, isso aqui é bobeira, né? Mas eu falava, nossa, eu achava que a minha vida era um pouco vazia, né? Mesmo que nossa, quem é modelo e tá ouvindo, né? Eu entendo a carreira de modelo, ela é corrida, a gente faz 1 milhão de testes todos os dias, mas é um vazio, acho que existencial, né? Que eu sentia. Não quer dizer que os modelos sintam isso. Sim, sim. Até porque cada um vai ali, né? Dentro daquilo que quer viver. Que é isso, né? Que você entrou nesse mundo, né? Você não estava claro, não estava definido, mas já tinha sua personalidade, pelo que você está falando. Então, já fazia trabalho voluntário, já... Enfim, e aí encaixou isso na sua vida. Eu sentia que faltava alguma coisa dentro de mim. E aí, quando eu voltei a estudar, que aí... Nossa, eu tentei medicina várias vezes, eu não passava. Aí eu lembro que eu falei, não, eu quero lidar com pessoas, vou fazer serviço social. Aí eu prestei serviço social, aí eu passei. Aí não preencheu turma. Eu tinha prestado enfermagem também, tinha passado. Aí surgiu um problema, eu não consegui fazer a enfermagem. E aí, enfim, acabei fazendo a medicina e quando eu estava no primeiro ano, na primeira aula de medicina que eu tive, e aí me veio uma sensação de tipo, nossa, cheguei. Aqui o meu lugar. Aí eu falei, nossa, obrigada. Eu senti que aquele vazio estava sendo preenchido, assim. Chegou no seu lugar, mas calma que você pulou um espaço-tempo aí eu também bem... viajei, mas pera lá. Que eu tô aqui ainda, você tá lá na Índia, olhando o pessoal e tal, beleza, deu estalo, vi todo mundo se formando, quero isso também. Foi. Como que foi esse processo? Aí você voltou pra cá e você começou a prestar? Eu voltei pro Brasil, aí antes disso, né, eu participei de um concurso de Miss,
Aí Aqui, olá. foi lá em Minas Gerais. Ah, Aí fui representando. Eu participei do concurso 2 vezes, na verdade. No primeiro ano eu representei Uberaba, aí eu fiquei entre as 4. E no segundo ano eu representei Uberlândia e fiquei em segundo lugar. Pelo Miss Minas Gerais. Ela mudou pra menina da escola, chupa. é a terceira vez, né? É a terceira vez, né? Inclusive, durante A esses faixa 3 dela era anos... hashtag. Durante esses 3 anos que eu tava em Milão, viajando o mundo, eu tirava fotos todos os meses e disparava para as meninas da escola. Nossa, mas era bem isso mesmo. Eu me identificava muito com aquelas histórias, tipo Betty a Feia ou Chocolate com Pimenta. Ah, Chocolate de Porque pimenta era maravilhoso. Era maravilhoso o Aham. chocolate com pimenta. Porque era isso, né? Eu realmente tive que construir a minha autoestima. E depois... Tanto que hoje, assim, não, eu me acho bonita, mas não assim, nossa, sabe? Mas é dentro de um contexto, né? De ter sido um ponto ruim pra você antes, que você conseguiu superar conforme você foi amadurecendo. Então, isso faz Ô, sentido. Thay, também. mas eu ainda tô curioso numa coisa. Como que foi esse despertar para medicina para você? Porque, assim, como que é uma ação muito altruísta mesmo você pensar em, poxa, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero... Mas é como você falou, poxa, eu posso estar no serviço social, eu posso ser médico, eu posso, sei lá, estar em outras frentes cuidando... Mas por que medicina? O que você já brilhava o olho? Sei lá, pai, mãe falava alguma coisa? Ou você simplesmente chegou um dia e falou, quero ser médica? Não. Na verdade, eu pensava em medicina desde criança. Entendi. Desde criança eu tinha essa vontade, pelo cuidar. Aham. Aí eu fui desistindo da ideia conforme eu não conseguia passar. E realmente essa fase Difícil. de passar em vestibular é muito difícil. Porque você não é médico e você também não é estudante, né? Aquela fase do cursinho. Você é tipo um aspirante. E é uma fase muito difícil. Aham. E aí, por conta disso, eu acabei abrindo mão do sonho, assim. Pensando, quem sabe eu não faço enfermagem, também vou cuidar de pessoas. E aí, quem me incentivou a continuar tentando foi a minha tia, que ela é minha madrinha. E ela falou assim, Thay, beleza, né, e tal, faz enfermagem se você quiser, mas você não acha que como médica você vai ter talvez uma influência maior? Você vai ter um poder aquisitivo maior para poder ajudar? Pegou no... Foi. Na linha capricorniana que tem aí. Foi, ela falou assim, tudo bem, mas como médica você vai conseguir ajudar mais as pessoas, se você pensar em outros aspectos, não só na parte social. E aí, tinha outras questões, né? A minha irmãzinha tava, minha mãe tava grávida, eu queria ajudar de alguma forma, a minha família, e aí foram várias coisas que foram pesando. Aí eu falei, eu acho que eu vou dar uma insistida na medicina. Foi quanto tempo nesse processo de fazer prova, de passar Uns 4 anos. 4 anos? Uma faculdade, uma graduação. 4 anos. Uma Eu graduação sempre pra fazendo entrar. os trabalhinhos de modelo na cidade. De modelo / eventos, eu fazia desde trabalhos de desfiles e fotografia, como também de ir em festa para fazer divulgação de evento. Aham. De fazer recepção de evento. Promotora, assim. Promotora. Enquanto estudava para passar no vestibular. Isso. Gente, E que fazia um louco, hein? pouquinho de 4 tudo. anos, hein? Passando na graduação. E aí, isso foi com quantos anos? Aí eu passei, de fato, em 2015. Eu tinha 22 anos. 22. 22, 23, por aí. Força do querer, hein? É a força do querer, porque se fosse uma graduação, né, de 4 anos, algum outro caminho que você tivesse escolhido, com essa idade você estaria saindo, teoricamente, de uma faculdade. Foi nesse meio tempo que eu tentei assistência social, enfermagem, e aí por algum motivo não dava certo, né? E aí eu acho que foi isso, era o caminho Sim. era a medicina. Eu fiquei insistindo na federal. Que eu falava, não vou fazer federal porque eu não vou pagar, e aí, né? Mas aí é que tudo tem um tempo certo, né? E eu acredito muito nisso. Também. E aí eu passei, a minha turma foi a última da faculdade a conseguir o FIES, porque depois o FIES se reformulou e hoje em dia é super difícil. Mas eu lembro de ficar
uma semana inteira, assim, dormindo de madrugada, tentando no site. E aí deu tudo certo, eu consegui 100% do FIES. Então E aí você era passou- pra Depois ser. que eu fui aprovada, consegui dormir por 3 dias direto. Só por 3 dias, né? Que aí depois começou a faculdade. Caraca. Sim. Que legal, amiga. E aí você passou... é, eu não entendi. Aí você fez... Depois de 4 anos, você passou... Em qual faculdade você passou? Aí eu passei na Uniub, que é a Universidade de Uberaba. Lá de Uberaba. Aí você lá se em formou Minas. lá. Eu me formei lá. Ai, que É um legal. orgulho da cidade, assim. Meu Deus do Vai céu. voltar lá pra ganhar o... Uma estátua. Vamos ter Nossa, Uberaba, eu ia dar só uma menção honrosa. Tá, é que assim, ó. Bola de vôlei na mão, um pão de queijo Prefeita, na outra. prefeita. Prefeita de Prefeita. Uberaba. Não. Ah, Não, médica, é prefeita. Miss, é médica, Nossa. Botou Uberaba no mapa É de atleta. mão. Atleta? Demais. O período Sim. de faculdade foi uma delícia, na verdade, né? Todo mundo fala que faculdade é pesado, tem que estudar muito. Eu estudei bastante, realmente eu gostava muito de estudar, mas eu me permiti também. Eu joguei todos os esportes que eu podia, gostava. Fiz todas as ligas acadêmicas, fiz a Liga do Circo, que é o projeto de você ir no hospital vestido de palhaço. Ai, que legal. E aí, e tudo isso me ajudou a formar, assim, a médica que eu sou hoje, sabe? Desde a época de modelo, depois da época da faculdade, até os esportes, porque eu acho que o esporte, ele fez e faz parte da minha vida e me ajuda muito na parte emocional, na parte de trabalho em equipe, que eu acho que é importante, né? Então, E o que você fez nesse período da faculdade de esporte? eu joguei Vôlei. vôlei, mas era vôlei de quadra. não Aham, tinha- todo mundo começando É. de quadra, não tem jeito. Não tinha de areia, agora tem. Uhum. Agora tem lá na Exato. faculdade. Agora que eu É saí. que Minas não tem mar, então a gente só tem o de quadra. É o de quadra. Aí era vôlei de quadra, era corrida. Aí eu participava do atletismo, né? Dentro do atletismo eu fazia as provas de, acho que era 1,5 km, salto à distância, o arremesso de peso, eu era boa em arremesso de peso. Arremesso de peso. Se cuide, não. Arremesso de Sim. peso. Arremesso de peso. Meu É um Deus. atleta olímpico, né? Estamos... Eu jogava peteca. Era emocionante arremesso de peso? Era muito legal. Nem era emocionante. O peteca é muito bom. É que as pessoas têm... As pessoas têm mau preconceito de peteca. Nem é legal, amiga. Peteca é muito bom. Peteca, arremesso de peso. Meu Deus. O peteca é um vôlei de areia. Porque aí você tem que jogar curtinha, jogar... Quase isso. É verdade. Eu jogava muito quando era criança. Não na faculdade, na faculdade eu não tinha visto. Peteca. Na faculdade. Que legal, meu. Peteca era o melhor esporte. É pra isso que seus impostos estão sendo usados. Que horror. E aí você conseguia fazer tudo isso e estudando em paralelo. Ah, sim. E é o que me dava ânimo, assim, força, né? Motivação, Aí você fez com FIES 100%. 100%. Tá. E aí você conseguiu se dedicar só aos estudos. Sim. Uhum, Legal. uhum. Que aí você conseguiu fazer... E aí entrou nessa área, sentou lá na cadeirinha e sentiu que tô no meu lugar. Principalmente quando eu conheci a medicina de família e comunidade. Mas foi no começo? Foi no meu primeiro período. Foi. Desde Mas o meu pera primeiro lá, período. você formou, faculdade, graduou, Uhum. e aí, você fez o quê? Pezinho pra fora da faculdade? Não, aí eu tinha certeza que eu queria saúde da família e comunidade. A saúde de família conseguiu no primeiro período, ela teve contato, ela quer dizer. Então isso. já... No primeiro período da faculdade, que são 12 períodos, eu já tinha certeza que era a saúde da família. E quando eu conheci uma UBS, quando eu entrei na UBS a primeira vez, que eu me senti em casa, falei, nossa, esse é meu lugar. Aí tinha os grupos, né, grupos de hipertensos, diabéticos, e eu falei, cara, nossa, é muito isso. Sou eu aqui. Estou no meu lugar. Estou no meu lugar. E daí... Aí foi isso, Então, desde né? o começo, então você nem cogitou outras especialidades? Eu gostava muito de pediatria e geriatria, Uhum. né? Mas que está dentro da saúde da família. Então, hoje eu consigo fazer um pouquinho de tudo, né? Dentro da saúde da família, eu tenho atendimento pediátrico, né? Desde os 0 É anos. verdade, né, amiga? Sim. Então, eu atendo bebezinhos, recém-nascidos, que é uma delícia. Aí,
Eu atendo idosos, que eu gosto, que é geriatria. Então, faço pequenos procedimentos, coloco DIU, Implanon, cisto sebáceo a gente faz também. Então, assim, pra mim, a saúde da família é uma das áreas mais completas da medicina. E eu gosto porque não tem uma rotina, né? De vez em quando tem emergência. É mais raro, mas tem. É. E aí é gostoso, porque que é isso, eu faço visita domiciliar também. E aí, saúde da família, por que que eu achei que era o meu lugar, né? Desde o primeiro período, mas aí quando eu entrei na residência de saúde da família, que eu encontrei pessoas muito parecidas comigo Como assim? Na residência. na residência. Aham. Ah, é a mesma forma de pensar, de querer ajudar, de olhar um nascer do sol, o pôr do sol e falar, meu Deus, que lindo, sabe? Porque a saúde da família é isso. As pessoas são muito de abraçar a árvore. É verdade. Tainá. Sabe, a saúde, o médico de família da comunidade, ele é um médico mais sensível, vou colocar assim. Aham. E aí na residência eu encontrei pessoas que eram muito parecidas comigo, assim, com o meu jeito de ser e de pensar. Aí eu tive certeza. Você, assim, por tudo que você está contando, aparentemente você nunca teve nenhuma orientação, assim, né? Nenhuma mentoria, nenhuma, tipo, pô, você pensa assim, então vai para esse lado, vai para aquele lado. Nunca houve esse direcionamento em nenhum Não. momento? Na verdade, eu fiquei muito na dúvida, depois que eu me formei, se eu faria ou não a residência. Porque eu pensei, por que fazer a residência? Se a pessoa, ela pode ser especialista em saúde da família se ela trabalhar na área pelo período de 4 anos. Aí, por exemplo, eu poderia simplesmente trabalhar numa UBS por 4 anos e prestar o título de especialista. Então eu fiquei muito nessa dúvida. Eu não sabia o que fazer, porque é tentador. Você acaba de se formar, você quer trabalhar, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, né? E a residência paga muito menos. E aí eu tentei mandar e-mail. Eu vi uns relatos na internet de residentes em saúde da família, mandei e-mail para um deles para perguntar, e aí, vale a pena fazer a residência? E aí eu fiquei muito na dúvida e por fim falei, não, eu vou fazer residência. Se jogou. Vou fazer residência e foi a melhor escolha que eu fiz. Porque foi na residência que eu entendi o que era a saúde da família, não na faculdade. Porque na faculdade tinha professores muito bons, mas a maioria deles, eles não faziam saúde da família por uma escolha. Era um médico que tinha formado, que tinha começado a trabalhar na UBS por uma falta de outras opções, ou né, não queria trabalhar com emergência. E tinha acabado, e foram passando os anos e foi ficando. E aí é muito diferente de quem escolhe aquela área, de quem faz a residência. E aí a residência, ela me abriu, assim, a cabeça em todos os sentidos, porque a gente tem um protocolo, a gente tem vários livros, assim, a gente tem formas de comunicação com o paciente que a gente ensina, né, que a gente aprende. E aí é tudo voltado, assim, é muito diferente mesmo. A gente aprende medicina centrada no paciente, né? Que a gente vê, pincela ali na faculdade, mas na saúde na residência a gente vê isso de uma forma muito mais prática. E aí, tanto que meu primeiro dia de residência é uma coisa boba, mas que pra mim, assim, já entendi o porquê que eu estava ali. A gente não tem a mesa entre o médico e o paciente. Na residência não era assim. E hoje, onde eu trabalho, eu também não deixo a mesa assim. Porque... E eu também não uso jaleco, mas é uma opção minha. Tudo para você não ter aquela sensação de hierarquia, de soberania do médico, né? Então, a gente pensa um pouco de tudo isso. Desde a forma de você ir lá e chamar o paciente para sua sala, né? Que... Né? Às vezes o paciente fala assim, doutora, quer que eu chame o próximo? Eu, não, pelo amor de Deus, porque eu gosto de chamar meus pacientes. Eu chamo pelo nome, eu abraço, eu cumprimento, eu faço festa. Quando é criança, eu agacho, eu falo, vem aqui, vamos aqui no consultório conversar um pouquinho. Então, assim, tudo isso faz parte da medicina de família, que talvez se eu tivesse pulado a etapa da residência, eu não teria aprendido tudo isso, né? Claro que eu conheço pessoas que são especialistas, mas que se empenharam, estudaram e hoje não perde para quem não teve a residência, né? Mas é um caminho mais longo. Eu acho que eu encurtei o caminho.
Com esses 2 anos de residência, eu consegui aprender o que às vezes uma pessoa demora 5, se não faz a residência, digamos assim. Mas a residência, ela traz essa prática, né? É. É aquilo que não se ensina no livro, é aquilo que não se ensina na didática. Não tem uma matéria sobre como olhar para o paciente e saber que ele precisa que você fale de uma outra maneira naquele dia. Sim. Então, eu É acho nosso que... estágio. Exato, né? Uma prática, mas uma prática eu acho que mais para ser Prática. humano, não, do que propriamente médico, sabe? Acho que a minha visão é mais essa, porque Isso. meio que ela já, como médica, ela já tinha se formado, né? Agora ela precisa ser mais humana. Como é que eu vou colocar isso aqui em prática sendo humana? Pelo menos a percepção que eu tenho disso. Perfeito. É um pouco sobre tudo isso, porque a saúde da família, você olha para a pessoa como um todo, né? Então, a pessoa chega com uma dor de cabeça e para mim não importa só para muito além de fazer aquela anamnese típica, onde que dói, para onde que vai a dor, que sintomas você tem associados, náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, né? É entender, nossa, essa pessoa é a Dona Maria, de 50 anos, ela tem 5 filhos pequenininhos, ela trabalha o dia inteiro, das 7 às 7, ela não dorme bem. Então, para nós importa muito esse contexto que a pessoa vive. E às vezes uma pergunta simples já muda todo o direcionamento da consulta, que é assim, tá, tudo bem, você tem essa dor de cabeça, mas tá tudo bem com você? Tá passando por algum problema, algum estresse? E aí você já muda toda a consulta, né? Já entra um pouco para a saúde mental, mas o que não tem a ver com saúde mental hoje em dia, sabe? E a gente tem que ter esse olhar. Né? Eu tenho uma amiga que ela foi no gastro por um problema de estômago e o gastro falou para ela, tá, ele captou, foi a primeira consulta deles, mas eu achei que foi fantástico, porque ele captou que tinha um quê emocional. E aí ele passou para ela, era um calmante e ela melhorou do problema de estômago, né? Ao invés de fazer um tratamento super Invasivo. e drástico, né? Pesado, imagino. Então vamos fazer uma endoscopia. E aí, né? Na verdade, é isso, é ter esse olhar. A saúde da família, ela faz essa proposta. Vamos olhar além daquela doença? Vamos olhar além daquela dor de cabeça? É o além da técnica, né? Não sei nem se é a palavra exata, mas é esse olhar além do diagnóstico, né? Olhar um todo. Qual que você acha que foi o momento mais, assim, mais marcante que você teve nesse sentido? Ao invés de ser... Como o exemplo que a sua amiga teve. Teve essa paciente da dor de cabeça, né? E aí foi interessante porque eu realmente foi na época da residência, eu tinha feito toda a anamnese, né, da dor de cabeça, e depois eu perguntei isso para ela, e ela era uma paciente que ela morava num prédio que era ocupado, né, e aí esse prédio tinha sido vendido, e eles tinham que sair desse prédio. E aí ela me comentou, ela falou, quando eu perguntei para ela que se estava acontecendo alguma coisa, ela desabou a chorar. Nossa. E aí ela comentou que tinha ganhado R$10.000, né, da negociação. E desses R$10.000 ela alugou uma casa e já estava acabando o dinheiro, né? Ela não sabia o que ela ia fazer, onde que ela ia morar. E é por isso que ela estava com dor de cabeça, basicamente, né? Mas Mas e aí? Como lidar com isso? Porque aí o diagnóstico não Eu tem já tô nenhuma aqui, eu já tô prescrição, né? sensibilizado Então, já. Imagina você no front ali com a pessoa, deve ser... É muito difícil, mas eu não trabalho sozinha, né? Então, a gente tem uma equipe. Para além do médico, a gente tem um enfermeiro, a gente tem um assistente social, um nutricionista, um psicólogo. Não é a realidade de todas as unidades, mas dentro da minha unidade a gente faz uma equipe. A gente faz uma reunião de equipe toda semana e discute esses casos mais complexos para ver o que dá para ser feito. Será que a gente aciona assistente social e aí vamos providenciar um benefício para essa pessoa, né? Ver o que dá para ser feito, ver o suporte que essa pessoa tem familiar, ou se tem algum familiar que pode ficar com essa pessoa. Então, a saúde da família é muito isso. Não, a gente faz todo um trabalho amplo e aí
a gente faz essas discussões para tentar entender o que dá para fazer fora do contexto só médico, né? Então, nunca é só médico, nunca. Sempre humano. Para muito além, né? Mas contexto inteiro, é né? importante você falar isso também, porque muitas vezes a gente tem uma visão talvez até equivocada do que é a UBS, né? E eu, por exemplo, eu não sabia dessa estrutura toda e é uma estrutura que ela é direcionada às pessoas que estão indo lá procurar atendimento. E muitas vezes, sinceramente, o que paira ali nas conversas que a gente tem com algumas pessoas é que, poxa, tem um médico de plantão lá, você vai, você é atendido por um clínico e você recebe um medicamento e você vai embora, né? Até pela qualidade da saúde pública. E eu acho que é super válido você falar isso porque, cara, é uma senhora estrutura, né? Sim. Essa Mas acho que, como ela disse também, não é uma realidade em todas, né? é assim. Vamos brigar para que seja. A estratégia da saúde da família, ela existe há mais de 30 anos no Brasil, mas tem países que têm uma experiência maior, né? Então, Canadá, Inglaterra, eles têm uma saúde da família bem consolidada. E a ideia é que aquele médico seja o médico de referência mesmo, o médico da família. E é diferente do atendimento prestado num pronto-socorro. Que aí eu entendo, às vezes a pessoa está com uma dor de barriga ali, uma diarreia, e ela vai no pronto-socorro. Às vezes aquele médico, que geralmente é o clínico geral, ele não dispõe de muito tempo, ele precisa ser rápido, ele precisa fazer uma triagem, né, daquilo que é super grave do que não é. E aí acaba que eles não conseguem dar tanta atenção e ter tanta disponibilidade para aquele paciente. E aí eu falo que no pronto-socorro eles fazem muito tratamento sintomático mesmo. Tá com dor de cabeça, toma ali, vai naquela salinha, vamos fazer uma injeção. Né? É o que eles conseguem fazer naquele momento. Agora, a gente, enquanto UBS, a gente tem um papel de ir além, né? Sempre que possível. Eu entendo toda a complexidade do sistema, né? Eu trabalho com uma equipe hoje que tem mais de 3.500 pessoas que a gente atende, mas tem equipes que trabalham com 4.000, 5.000, 6.000. Nossa. E se você for olhar ali nas diretrizes e tudo, o ideal mesmo era que fosse 3.000, né? E a gente sabe que a gente não consegue fazer, atingir esse ideal. E aí eu entendo que às vezes pela loucura, pela correria, os médicos não conseguem dar toda essa assistência, né? Mas sempre que possível, eu trabalho assim, eu atendo muito, mas mesmo na loucura, eu faço o possível para que aquele paciente tenha o melhor atendimento da vida dele. É a minha missão, assim, que eu coloco para mim mesma, eu falo. Aí, às vezes, eu respiro, porque é uma loucura e a gente fica cansado, Sim. psicologicamente, principalmente. Sim. Mas aí eu respiro e eu penso, não, essa pessoa não tem nada a ver, principalmente com os meus problemas pessoais. Aí eu dou uma respirada para tentar, principalmente, olhar nos olhos, prestar atenção, ouvir. Que a maioria dos pacientes, o que eles querem é serem ouvidos e ter um espaço para ouvir. Então, o que eu penso? Que o paciente está ali na sala de espera, imaginando, vou chegar, vou falar isso, aquilo, tal. A pessoa se preparou, tomou banho, né? Enfim, tem a roupa de ir no médico, né? Tem isso, né? É verdade, né? Nossa, eu vi isso quando era criança. Nossa, também. Agora que você falou assim... Minha mãe roupa de ir no assim, médico. Pega uma cueca boa, porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Se você com a cueca furada, moleque. Memória desbloqueada. E às vezes a pessoa agenda aquele atendimento, e aí ela espera por aquele momento, aí ela vem toda emocionada, né? Vou falar tudo que eu tô sentindo, e pro médico... né? Então eu falo, não, a gente tem que dar no mínimo um momento da pessoa ser ouvida. E é o que eu faço e é o que eu me permito fazer todos os dias com os meus pacientes. E o que você acha que a Tainara lá de Uberaba trouxe para o consultório hoje?
Ternera de Uberaba. Eu acho que é o jeitinho mineiro, né, que a gente tem de acolher, de sorrir, de brincar, né? Eu trago um pouco disso, assim, de descontrair, de deixar a consulta na medida do possível mais leve, né? Às vezes o paciente, ele fala assim, eu sempre introduzo assim, como que eu posso ajudar hoje, né? Aí eu deixo um espaço para a pessoa falar. Aí eu falo, tem mais alguma coisa que você está procurando hoje no atendimento? Aí às vezes eu brinco assim, no sendo dinheiro a gente resolve. Para dar aquela descontraída e tal, para quebrar um pouco daquele clima. E aí, com isso, você vai construindo um vínculo, que é o princípio básico da saúde da família, é a criação de vínculo. Então, cada médico tem o seu território, tem os seus pacientes, e a ideia é de você ter vínculo suficiente para a pessoa conseguir se abrir com você, coisas que ela não abriria ou que ela nunca abriu, né? Isso é mágico. Quando a gente consegue atingir isso, quando eu consigo que um paciente fale para mim, nossa, eu fui lá, passei no cardiologista, mas eu trouxe o exame para você ver porque você é minha médica. Aí eu falo, é aquela confiança de falar assim, nossa, eu confio em você. Não, então é muita responsabilidade também, né? Muita responsabilidade. Eles confiam e às vezes são coisas pequenas. Você passa uma dipirona para a pessoa e aquela dipirona ela vai voltar e falar, mas eu acho que pode ser pequena no sentido do que você está passando, do medicamento, etc. Mas para a pessoa, né, de sentar lá, de poder conversar, de poder ter troca, de não ser só, é isso? Tá, então tá aqui. Tchau, próximo. Então, e para a pessoa que está indo ali, é muito, muito compensador, né? É um momento gigantesco. Eu acho que não só na medicina da saúde, mas em qualquer especialidade faz uma mega diferença. O atendimento em qualquer área, em qualquer negócio, em qualquer... ele faz a diferença. Faz a diferença. Se você não gosta do médico, você vai sair da consulta e falar assim, vai rasgar a receita e falar, não vou fazer isso não. Se você não confia, se você não criou aquilo... Eu já vi essa cena, cara. Meus pais são muito assim, eu ouvindo você falar até pelo que você disse agora. Verdade, amor. A minha mãe é impressionante, cara. A minha mãe, ela nasceu com diploma de médica, de tudo, assim. É impressionante, cara. Até aquela situação do meu pai, que a Tamiris brincou, falou assim, agora ele tá achando que ele é médico. Eu acho que, de fato, tem um pouquinho da cultura, porque primeiro que ela não confia, infelizmente, ela não confia em gente mais nova. Ela fala muito isso. E aí, ela já saiu de consulta e ela falou assim, esse médico sabe do quê? Eu falei, mãe, não, é você que sabe, né, mãe? Você que sabe. Ela, não sabe de nada aqui. Mandou eu fazer isso e aquilo, porque acha que eu tenho isso e isso, tenho certeza. Eu não vou fazer isso, não. Rasga a consulta, rasga a prescrição e deixa pra lá. Aí tem que convencer ela a ir numa outra consulta com outro médico que a gente marca para lá ir se consultar e torcer para que ela se sinta confortável e siga a orientação do médico. É um absurdo, né? Mas é uma verdade. Se não tem um contato ali, talvez, se não tem uma confiança mesmo, esquece. Uma coisa que ajuda muito a gente é que, diferente de um pronto-socorro, aquele paciente vai voltar pra gente, né? Esse acho que foi um dos maiores motivos de eu querer saúde da família, né? De saber que eu vou ter aquele acompanhamento, né? E aí, se o remédio não dá certo, ou se a pessoa não usa por algum motivo, ela vai voltar, né? As dores não vão passar, por algum outro motivo ela vai voltar comigo. E vai ser um momento que eu vou tentar convencê-la, explicar, conversar. E aí, para cada pessoa, é uma forma que você tem que... tem uma forma de você atingi-la, né? Tem pessoas que você precisa ser um pouco mais rígido, porque eles gostam, né? Eles preferem que você seja um pouco mais rígido. E tem pessoas que já não gostam tanto da rigidez. Então, não sei, você vai se adaptando conforme a pessoa, né? Aí, se fosse a sua mãe, a minha paciente, eu ia tratar com graça. Eu ia falar, nossa, a senhora jogou fora meu remédio. Mas eu ia falar pra ela assim, tá, mas o que a senhora sugere?
Né? E eu sempre pergunto muito isso para os pacientes. Eu tento fazer com que eles participem do processo de tratamento. Do tipo, eu falo assim, olha, eu acho que você precisa disso, isso e aquilo, mas eu quero saber o que você acha. Você acha que daria certo? O que você acha de tomar remédio? Ou não, não quero. Eu quero que você seja sincero. Né? Porque aí eu consigo entender e ver o que aquela pessoa acha que seria bom para ela. Muito legal. Quem sente que faz parte do processo tem uma probabilidade maior de fazer aquilo acontecer, né? Não, e às vezes vou trazer pra Faz vida real, sentido. que eu acho que... Vida no sentido da nossa, porque assim, Sim. eu já fui médico que o médico falou assim, não, toma esse medicamento, portanto, eu falei, doutor, tem uma injeçãozinha aqui. Não, mas tudo bem, posso te injetar um medicamento? Não, vai lá, pelo amor de Deus, eu não vou precisar ficar tomando remédio, porque eu vou esquecer, tá na rotina, eu não vou lembrar. Aplica logo esse negócio aí, eu vou embora e tá tudo certo. E não funciona na rotina, e aí a gente dá nosso jeito, né? Sim. E aí vocês são, né, os pacientes, eles são o protagonista, na verdade, né? E eu falo, às vezes eu até falo para os pacientes, eu tô aqui para servir vocês, né? Vocês são meus clientes, então vocês é que mandam. Eu falo assim, vocês é que Dei 5 mandam. estrelas, hein? Eu falo bem isso, vocês que mandam aí. Mas tem dentro da medicina centrada do paciente, né, tem uma técnica que a gente utiliza que chama CIF. E é super interessante de você aplicar. Principalmente quando tem sintomas muito inespecíficos, mas sempre que for possível é legal. Daí dentro do CIF, você pergunta para o paciente se ele sabe o que ele tem. E é muito legal que você recebe de resposta disso. Desde, eu tô aqui para saber, ok. Se você É isso não aqui sabe, que eu vim aqui saber, justamente para dar essa se você que resposta. deveria saber não sabe, eu que não sei, vou saber. Tudo bem, às vezes acontece. Mas às vezes a pessoa vem com sintomas de tipo, tô com uma dor de garganta, aí você vê que tipo não tá batendo, né? Aí você fala assim, tá, mas o que você acha que você tem? Aí a pessoa fala, porque a minha mãe morreu de câncer de garganta. Então já vem um... Já vem com medo. Vamos supor que você não aborda nada disso, que você não pergunta o que a pessoa acha que ela tem. Aí você vai fazer toda a anamnese, blá, 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 etc, pra chegar no final e a pessoa mandar um monte de exame, e a pessoa vai falar assim, vai sair do consultório pensando, ixi, será que eu tô com câncer de garganta? Porque ela não conseguiu expressar que estava com essa preocupação. E às vezes só o fato de falar em voz alta aquilo já começa a desdobrar, né, a causa real, né, daquilo. A doutora Marta falou uma vez sobre um caso, ela também é médica da família, e ela atendeu uma família, a mãe morreu de câncer, não lembro qual era, e a filha, ela sempre acompanhou, né, todas. A filha sempre fez todos os exames, acompanhou tudo, não tinha nada, não tinha predisposição nenhuma. Depois que a mãe morreu, ela conseguiu desenvolver. Mas porque ficou esse peso. E a doutora Marta também, ela tem essa visão, né, essa visão 360 mesmo do ser humano. Então, é a mesma coisa, ela pesou tanto aquilo para ela que o corpo dela conseguiu desenvolver algo nesse sentido. Já pensou como o nosso corpo, como a gente é inteligente, né? Você Deus. Imagina, assim, mas acho que você fica tão bitolado que você desenvolve uma doença por conta disso. Pro bem e pro mal. Eu acredito nas duas coisas. Pra ficar doente ou pra ficar bem. Uhum. É verdade. Para os dois lados. Eu sempre falo que o nosso corpo ele é todo integrado, né? Eu entendo, hoje em dia a gente tem muitos especialista em coração, especialista, às vezes você manda para o ortopedista manda para o especialista em coluna. Então a gente está sempre com um especialista, do especialista, mas o corpo, ele é muito integrado. Então às vezes uma coisinha ali na ponta do nariz tem a ver com alguma coisinha na ponta do pé, sabe? Uhum. E eu acho que o mais legal da saúde da família é que a gente consegue fazer essa integração, né? Ver o paciente como um todo, né? Tanto dessa parte física quanto não física. Emocional, mental. Na prática, para ficar claro, eu acho que para mim é até um pouco incomum, assim, quando eu falo de um médico da família e um clínico geral. Qual que é a diferença, de fato?
Perfeito. Eu sempre falo que a diferença principal é essa, que o médico da família, ele sempre vai querer ver o contexto, né? Não só a doença. Outra coisa que diferencia, o clínico geral não atende criança, não faz pré-natal. Então, a gente faz pré-natal, a gente atende criança, a gente faz visita domiciliar, que o clínico, em geral, não faz, né? Então, a ideia é que o médico de família, ele tem realmente essa integração com a comunidade e com a equipe. Então, a gente faz muito trabalho em equipe. Às vezes, o clínico geral não está muito habituado com isso, né? Então, eu tenho uma enfermeira que é maravilhosa, perfeita. E eu tenho agentes de saúde que são mais maravilhosas ainda, né? E aí, quem não entende de saúde da família, o agente comunitário, ele é uma peça-chave ali na saúde da família, porque ele que faz o primeiro contato com o paciente, faz o cadastro, e também é um agente de saúde que traz para a gente os problemas que aquela família apresenta, que fica invisível para a gente. Então, eles são responsáveis por visitar as famílias uma vez no mês. Então, às vezes, eles vão lá e falam, nossa, aí eles identificam que o paciente está isolado, está dentro de um quarto, que não sai há 30 dias. Nossa. Aí isso já aconteceu. E aí, quem traz isso pra gente são eles. E se não fosse por eles, a gente não saberia disso. Então, o trabalho... Porque nem sempre essas pessoas vêm até vocês, né? Isso, perfeito. Entendi. Então, acho que é isso. O médico de família, ele trabalha muito em equipe e trabalha muito buscando essa parte que vai além da doença, né? Que é enxergar a pessoa como um todo, né? Eu diria que seria isso. Tá super explicado. Pra mim, a melhor parte, assim, eu amo tudo que envolve saúde da família. Se deixar, gente, eu fico aqui o dia inteiro falando disso. Sério, eu gosto muito. Deixa eu ver. Mas o que eu mais gosto é a oportunidade de fazer o pré-natal e de fazer o primeiro atendimento daquela criança. E continuar, né, atendendo a mãe e a criança. Você tem isso em casa, né? Você falou pra mim. Que tem casos, não tem assim já? Sim, porque eu já tô há 2 anos e meio nessa UBS que eu trabalho agora. Então, eu já tenho... já fiz pré-natal e já tenho crianças de mais de um ano. A bebê, a mãe. É uma delícia. Muito legal, Só o médico de família tem esse prazer, assim. Tudo bem, às vezes o GGO vai lá, faz o pré-natal, mas aí a mulher tem o bebê e nunca mais volta no ginecologista, né? Assim, agora a gente tem esse privilégio de continuar acompanhando os primeiros passos, tudo. Aí como a gente já conhece a mãe, a gente já sabe todas as doenças, problemas de família, né? Então é incrível, né? Pra mim, vai na padaria, acha o fulano e já chama pelo nome. E já... Que legal. Faz consulta na fila da padaria. Aí quando eu for fazer visita para os pacientes é sempre assim mesmo, né? Sempre alguém me para no meio da rua. Não, imagina. E como que você foi para lá, assim? Até olhando para o aspecto administrativo, né? Porque você tem uma UBS, que é um serviço público, e você, poxa, graduei, fui parar em uma UBS. É um concurso, você se inscreve, você bate na porta e fala, me contrata. Como que é isso? A UBS o caminho depende muito do lugar que você tá. Porque daí pode ser uma pessoa que está lá na minha cidade natal, Uberaba, ou uma cidade do interior, que presta um concurso para trabalhar pela prefeitura dentro da UBS. Pode ser, às vezes, até boca a boca. Acontece. Em geral, existem concursos públicos que são lançados pela prefeitura. Atualmente, eu trabalho numa UBS que ela é administrada pelo Albert Einstein. E aí, eu fiz um processo seletivo pelo Einstein. Aí foi pelo LinkedIn. Sério? Foi. Que legal, eu terminei a residência e aí várias coisas aconteceram. Eu tinha vontade de continuar. Eu fiz a residência em Praia Grande. Tinha vontade de continuar por lá, não deu certo. E aí eu pensei em fazer um 3º ano de residência em gestão e em saúde pública e preceptoria em São Bernardo, mas também por N motivos não deu certo. E aí eu vi esse link de inscrição do LinkedIn para uma vaga de médico de estratégia da família. E aí eu fiz o processo seletivo. Aí teve uma provinha que foi online. Depois teve uma entrevista que foi online também. Aí eu fui contratada. Que
Que legal, né? Olha que Putz, caminho. Sim. Muito bonita. E você pretende ficar lá até? Eu gosto muito de trabalhar lá, eu gosto muito da equipe. Eu tô fazendo mestrado agora, e aí são 2 anos de mestrado. Mas eu quero muito ir para a parte de ensino, porque eu gosto. Então, meu objetivo é continuar na assistência, mas também poder fazer isso com o ensino. Então, fazer preceptoria para os alunos, né? Então, pelo menos, eu tenho muita vontade de continuar lá, né? De ser a testemunha de Jeová de medicina da família na faculdade. Isso, Ela falou- mas eu sou. Ah, é? Ela quer ser professora para incentivar, Muito convencer legal. Falar a os palavra. alunos, falar a palavra da medicina. Muito bom. Gente, muito Mas eu legal falo. falar isso. Todos os alunos que passam comigo, eu sempre fico assim, e aí, gente? Vamos pra medicina da família. Vamos pra medicina de família. Aí todo mundo, tipo... Quem é essa doida? Eu quero ser Família? cirurgião plástico. Implantar cabelo. Você tá doido? Na minha faculdade, né, nós formamos em quase 70 pessoas e só 3 foram pra saúde da família. Olha, De absurdo. E de residência. 3, um desistiu no meio, não foi? Que você não falou? Foi. Teve uma que... de residência só eu que fiz, eu acho. Só eu que fiz residência em saúde da Os família. 3 se escolheram, só você foi. Eu fiz a residência, tinha um grande amigo meu que fez a residência, mas desistiu porque a residência que ele fez não foi muito boa, assim. É porque uma coisa que acaba impactando um pouco é que tem muita residência que a gente fala que é tocação de serviço. Tipo, o residente é uma mão de obra barata. E a gente faz residência para aprender. E aí tem residência que não... Que não te ensina, de fato. Não ensina, deixa o médico mais jogado, coloca 1 milhão de coisas. Aí quando você vê a pessoa, o residente, tá fazendo o mesmo trabalho que o não residente faria, que um médico não residente faria, só que ganhando, sei lá, 5 vezes menos. Nossa. Essa é a realidade da maioria dos residentes do Brasil. Uau. Só os fortes sobrevivem. Mas é importante você ter a questão do ensino, que você tá lá para aprender. E aí eu tive muita sorte, meu preceptor maravilhoso, super médico de família. Tudo que eu sou como médica de família eu devo muito a ele. Então eu tinha a parte de tocação, eu trabalhei muito, mas eu tive a parte do ensino. Agora, meu amigo, ele desistiu por isso. Ele acabou que estava trabalhando demais e estava aprendendo pouco, assim. Trabalhar por trabalhar, ele sai da UBS e vai trabalhar. Entendeu? É tipo um patinho feio da medicina, a medicina da família? Digamos que não é tão atraente quanto outras áreas, né? É uma área que trabalha muito e dentro da medicina é uma das áreas que paga menos, né? Nossa. Paga menos. Pra quem tem aspiracional mesmo. Vamos começar né? a mudar isso, tá vendo? É vocacional, É isso. Porque todo mundo sabe que ganha pouco. E trabalha muito. E trabalha muito. Nossa. Às vezes a percepção que outras pessoas tenham que não vivem ali as 24 horas de saúde de família é que a gente trabalha pouco, porque a gente trabalha de segunda a sexta, horário comercial. Mas quem está ali dentro sabe o tanto que é exaustivo, né, a saúde da família, porque exige que a gente abra várias caixinhas ao longo do dia, de várias áreas diferentes, exige que a gente atenda, além dos pacientes que estão agendados, emergência, demanda espontânea, que são pacientes que a gente fala do acesso, né, que chegam para o acesso de forma para a vaga do dia. E aí, enfim, são N demandas que a gente precisa atender, ter consulta com o enfermeiro. Então, é um trabalho muito pesado. Mas dá a impressão de que, segunda a sexta, horário comercial. Tá tranquilinho, Tá né? tranquilo. Mas e aí, Tainara? Tirando a skin de médica, que cuida de tanta gente, que olha o emocional, mental, o físico, nananana, o que a Tainara olha por ela mesma, do mental, do emocional, do físico, para conseguir cuidar de tanta gente? Agora saiu da medicina, agora eu quero ver Vamos voltar pra medicina. Vai. Falar de saúde da família é mais fácil que falando da minha saúde. A mulher aí, né? Eu acho que geralmente o médico não cuida da própria saúde, né? Casa de física. Ferreira Principal. Nossa, não, mas assim, eu tento cuidar muito
Por exemplo, é uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Que eu falei que eu sempre tento preservar meu final de semana, que eu acho que é importante deixar o teu final de semana livre e me desligar um pouco mesmo, assim, jogar vôlei, ver um filme, sair com os amigos, com o namorado. Então, eu acho que isso ajuda muito na minha saúde mental. Durante a semana, os voleizinhos que a gente joga. Eu acho que eu falo que é voleiterapia. E eu faço terapia também com psicólogo. Ainda não tomo remédio. Que continue assim, né? Tipo, falou de uma forma de estou atrasada. Não, é porque assim... Não, mas eu gostei do Gabi enfatizando ainda. Ainda não tomo remédio. Não, porque na residência de saúde da família, assim, grande parte dos meus colegas tomavam alguma medicaçãozinha ali, ansiolítica. Um Venvacizinho, Ainda. uma Ritalinazinha. E aí eu ainda tô sem Você abre a medicação. porta assim, sem bater, tá o médico lá. Só. Eu tô mais na voleiterapia e na motivação que eu tenho da profissão mesmo, né? Que eu acho que quando a gente gosta do que faz, isso já ajuda bastante. Então, Nossa, não é? demais. Então, porque às vezes tem dias que eu tô muito cansada e que eu penso, nossa, meu Deus do céu. Aí tem dias que eu falo, nossa, aí eu lembro daquele atendimento que eu fiz e que foi, sabe? Sabe aquele dia que você fala, nossa, Sim. né, arrasei. Que geralmente a gente fala, fui arrasada. Mas... Voltou a Thaís aqui. Ela... então, tem dias que você fala, nossa, que legal, olha o que eu pude fazer por aquela pessoa. E aquilo te dá motivação e gás pra você seguir mais uns dias, assim. Então, eu vou me agarrando nessas pequenas vitórias que a gente tem durante o dia, na voleiterapia e nos finais de semana livre. Eu faço isso. Acho que tem que ser mas tem que ter bastante inteligência emocional, né? Pra conseguir se manter ali estável durante toda essa montanha russa, né? Uma coisa que você disse, eu acho que é um ponto em comum, que a gente conversa muito quando a gente chega em casa à noite, é que você falar com as pessoas é algo que leva muita energia, né? Você tem que estar atento sempre a todos os detalhes, às vezes a pessoa fala alguma coisa, você tem que entender o que ela está falando, você tem que interpretar bem o que ela está falando. Isso vai só te desgastando. Não, e eu falo que... Mais que fisicamente. Energia mesmo, né? E a faculdade não te ensina a lidar com isso, né? É incrível, né? Eu lembro que meu primeiro atendimento de saúde mental, eu estava na residência, e aí eu virei pro meu preceptor e falei, olha, fulana disse que o relacionamento dela não estava legal. Aí eu conversei com ela, falei, não, você tem que terminar mesmo, né? Igual... E aí meu preceptor virou pra mim e falou assim, Thay, mas a gente não deve falar pra pessoa o que ela pode ou não pode fazer. A gente tem a função de acolher, de ouvir. Às vezes você pode até fazer uma pergunta ou outra para induzir que a pessoa pense de forma diferente, mas as escolhas são elas que fazem. E isso eu aprendi na residência, não foi na faculdade, né? Não foi durante a vida de modelo também. Tive que chegar na residência para entender como acolher e como ouvir de verdade uma pessoa. Muito inteligente ele. Sim. Sem induzir de fato, né? Cara, sem mas... decidir pelo outro. Olha só, né? Pessoas, né? Tipo, o cara deve ter tido essa vivência ou desenvolveu essa habilidade e também se sentiu confortável para passar isso para outra pessoa, né? É muito comum hoje você ver pessoas muito feras que são fechadinhas ali nas caixinhas dela, também não estão nem aí. Tem né? didática, né? Não passa, né? Isso. Da mesma forma que tem mentores aí nos bastidores que estão ajudando uma galera, né? Eu super apoio o seu plano de ser De testemunha fomentar de Jeová. Eu acho que é legal, cara. Com certeza. Além do mundo tá muito chato, eu acho que tem uma galera aí que tá indo pra um lado muito, tipo... Mas eu acho que o que eu mais acho bonito é esse olhar inteiro, esse olhar por um todo, e não só depois que aconteceu um problema, né? Não só a ponta, a doença, olhar um todo. Então, isso eu acho muito... Eu acho que a gente tá... Eu vejo que a gente tá num momento de vitrine, sabe?
por exemplo, o que você falou sobre o curso. Como engenharia, por exemplo, ninguém fala o que a gente vai passar no dia a dia. Lá no curso de engenharia, legal, a gente aprende a calcular milhares e milhares de coisas, mas quando você vai para um canteiro de obra, onde tem 5.000 funcionários, de fato, quem que falou para mim que... Acho que foi você, né, que falou que a galera tava fazendo teste do bafômetro na portaria. Foi. Foi você que falou? Foi eu que falei. Então, e é uma realidade, cara. É uma realidade que é comum. Eu escuto isso, eu acho comum, porque eu sei que é assim, mas nunca que isso foi falado e talvez vá ser falado, né? E talvez se você não tiver essa malícia, você perde uma vida. E assim, tem vários mecanismos que são desenvolvidos dentro do aspecto profissional ali, para que a gente evite isso. Então, você tem, por exemplo, um DDS, que o técnico de segurança vai lá, chama a galera toda, orienta, fala do risco, fala que quando você está em casa, quando você está trabalhando, a sua família está te esperando em casa, então você tem que tomar cuidado e tudo mais. Mas isso a gente não aprende na faculdade. Não, acho que muita coisa fica fora. Se você talvez tiver um bom mentor ou um bom profissional ali contigo, que eu acredito que é o que você quis dizer ali com o seu orientador, cara, vai fazer diferença na vida de muita pessoa. Sim, liderança faz diferença, né? Em qualquer área. Ótimo ponto. Eu acho que que medicina tem a residência, né? Ele tem essa... especificamente a residência, mas qualquer outra profissão, quanto antes a gente começa na prática, se a gente puder ir praticando e enquanto está estudando, melhor. Porque eu não acho que nenhuma faculdade vai te dar a base, a vivência, a casca que a gente precisa ganhar quando está trabalhando. Eu acho que nenhuma grade curricular vai estar lá. Agora você vai aprender como entrar numa reunião e falar sobre tal coisa. Não tem. E isso é prática. Então, o quanto antes a gente puder fazer as duas coisas juntos, melhor. Daí a gente vai evoluindo mais rápido, eu acredito. Total, cara. Outra coisa que eu ia perguntar, que eu deixei aqui também eu não perguntei, você não falou o seu lado, como é que você cuida do seu espírito? O que você acredita? Olha, eu sou de base espírita, né? Eu sou da terra do Chico Xavier. Eu sou de Uberaba, do Chico Xavier. Eu não sabia que era o Chico Xavier de lá. Então, minha família inteira é espírita, eu cresci no espiritismo. Acho que desde a pandemia eu me distanciei um pouco. Eu costumava ir sempre uma vez na semana, tomar passe e tudo. Atualmente faz um tempo que eu não faço isso. Mas eu tenho uma rotina, assim, de rezar, de fazer minhas orações, acho que a meditação também, eu não pratico tanto, né, quanto antes. Mas eu fiz um curso chamado Vipassana, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ele é um curso de meditação, ele tem uma duração de 10 dias, e são 10 dias sem comunicar com ninguém. Cara. É um curso bem intenso. Caraca, que sonho. Eu vou falar isso daí pra todo... Gente, estou fazendo um curso aqui. 10 dias, alto curso, nem comprei o curso, tô fazendo. É muito bacana, assim, e o mais legal desse curso... Vestibular pro curso. Pra entrar no curso, você fica 30 dias aqui sem falar com ninguém. Não fale comigo. Você tá maluco, puta sonho, cara. Sonho, você não, você enlouquecer, você não é seu sonho, não. Cara, mas eu falo, mas esse curso bom. mudou a minha vida. Esse Sério? curso, ele foi muito importante. Foi antes de ir pra Itália que eu fiz esse curso e ele... Você era muito novinha. Eu era muito nova. Hora de renovar, amiga. Já Já arrumou não uma lançaram base uma ali, V2, não? Uma V3? Não, mas eu fiz esse curso 4 vezes já. Ah, tá. 40 dias sem falar com ninguém. Que maravilha. Que sonho. E ele é uma meditação do Buda, né? Que o Buda ensinou. E depois o Goenka, que é um indiano que faz as transmissões. É uma meditação que existe no mundo inteiro, os cursos, né? Aqui no Brasil a gente tem o centro no Rio de Janeiro. Eu acho que eles estavam para fazer um centro também em São Paulo, em Curitiba, mas enfim. Eu sei que o do Rio de Janeiro é o mais forte, Miguel Pereira. E aí e são cursos mantidos por doações.
Então, se você não quiser pagar nada, você não paga nada. E fica lá os 10 dias aprendendo, meditando. Então, ele é muito Legal. puro. Eu acho que isso traz Nunca até ouvi mais falar pureza sobre pro curso. E aí, o que é interessante? São gravações do Goenka. E essas gravações, elas são traduzidas, né, para vários idiomas. Então, qualquer lugar que você for do mundo, quero ir, sei lá, para Portugal, não que é português, mas quero Mas não, os portugueses, tudo bem, tem que ter a tradução. quero ir, sei lá, pra Tailândia. Uhum. Você vai estar lá o Goenka com a respectiva tradução. Então, isso traz Que muita... massa. Conexão. e aí você sabe que é pureza. Você sabe que qualquer pessoa do mundo vai usar a mesma técnica para fazer essa meditação. Isso te aterra, te volta pra você mesma, pra... A meditação me ajuda, principalmente em momentos que... É porque a meditação, ela ensina você a olhar para você, para os seus sentimentos, né? Então, por exemplo, você tá ansiosa ou você tá com raiva, você sente ali um calor subindo. Então, o que a meditação te ensina? Olhe para isso que você está sentindo sem reagir. É basicamente isso, a meditação. Então, eu sinto, me percebo entrando ficando com raiva, porque eu percebo que meu corpo está esquentando, e eu observo essa sensação sem reagir. Eu observo, eu volto a consciência para minha respiração e para aquela sensação, e tento não reagir. E eles falam que todo sentimento, toda sensação que você tem no seu corpo, ela passa. E é verdade, né? Sim. Então, a meditação me ajuda muito nesses momentos ou de raiva, ou de ansiedade, que eu sinto o coração às vezes dar uma acelerada. Aí eu observo aquele coração acelerando. Então, a meditação, ela, por mais que eu não efetivamente sente para praticar, ela faz parte da minha rotina. De te voltar pro seu eixo, de te manter. Sim. Eu acredito muito que Deus fala com a gente de várias formas, né? Você já sentiu em algum momento em que você tá ali olhando para um paciente, ouvindo aquela história, aquela situação em que você fala uma coisa que você... Putz, isso aqui eu também preciso? Tipo, não no sentido de medicamento, obviamente. Mas no sentido de olhar para esse contexto da pessoa e entender que aquilo talvez seja uma resposta para o que a gente precisava de algo. Já teve algum momento assim que você se viu em uma situação? Sim, sim. A gente aprende muito com o outro, né? Não só na relação médico-paciente, na relação aluno-professor também, mas em vários momentos. Muitas vezes eu sinto até que eu sou um instrumento, né? E isso é muito forte. Porque às vezes eu falo uma coisa e eu penso, gente, de onde eu tirei isso que eu tô falando, sabe? Então, às vezes eu acho que nem sou eu que tô falando ali, nem sou eu que tô guiando. Eu acho que eu tenho tenho uma espiritualidade por volta, assim, ao redor, que me ajuda, que me instrui, que me guia. E sim, assim, às vezes a transferência e contra-transferência que a gente fala acontece todos os dias. Então, às vezes você está diante de um paciente com uma situação muito parecida com a sua, que você está vivendo. Então, às vezes você está com uma perda, né? Você tá em luto. E aquele paciente está falando do luto que ele está sentindo. E é muito forte. Aí você tenta dar uma segurada na sua emoção, né? Porque isso é um processo de transferência que a gente fala. Para tentar... Na medicina ou no espiritismo? Na medicina. Existe esse termo, transferência contra transferência. E aí, esses dias mesmo, eu ainda não entendi o motivo, mas uma paciente me compartilhou que tinha perdido a filha, e foi muito forte para mim, o relato dela da filha. Paciente jovem, muito jovem, né, 20 e poucos anos. E o jeito que ela falava, assim, me emocionou muito. E aí eu falei, com certeza houve ali uma transferência, contra-transferência, mas eu ainda não identifiquei da onde. Aí eu tentei... Porque isso te afetou em outro lugar, né? Que você não entendeu ainda. Não entendi, mas eu tentei dar uma... Que também não dá pra você... Aí você chora, e todo mundo começa a chorar e também não dá... Entendi. Sim, isso é muito mais complicado. Nossa, sim. É que assim, tem casos e casos, né? Claro que tem casos que você não consegue segurar a emoção e tá tudo bem, né? E aí somos seres humanos. Exatamente. Isso de que médico não pode ter vínculo, médico não pode... Eu acho isso
não existe isso. Na relação de pessoas, entre pessoas, sempre vai existir essa transferência, o vínculo, faz parte. E isso tem que ser usado a nosso favor, até para até melhorar a questão do avaliação médica, o diagnóstico, sabe? Então eu sou a favor do vínculo. Vínculo. Do vínculo. Eu é. super concordo. Uau. Que papo. Olha, nem parece. Tá Eu tô olhando ali, acabando 1h20. Não, deixa eu ver. Passou sem nem perceber. Tá muito bom, deixa rolar. Sim. Abre a malinha de ferramenta aí. Já usei minhas ferramentas, tá? Já usei. Nossa, foram perguntas difíceis. Eu queria ter explorado mais, tá? Eu diria que eu queria ter explorado um pouquinho mais essa última parte. Isso é bem profundo, né? Sim. O que você achou, meu amor? Cara, eu acho que é a pontinha do iceberg, sinceramente. Porque tem muita coisa que a gente não conhece. E eu acho que a gente precisava conhecer, sabe? O que eu falei, por exemplo, que eu perguntei da UBS, eu não sei uma série de coisas, eu tenho certeza que um monte de gente não sabe. Porque essa comunicação não é feita, não existe. Você tem aquele processo, aquela infraestrutura para fazer o quê? Como ela opera? Como que ela se sustenta? Quem está lá? Quem são as pessoas? Sabe? Aquelas pessoas que precisam do atendimento, o que elas buscam? Como buscam? Os médicos que gostariam de atuar lá, como atuam? Sabe? Tipo, tem uma série de coisas assim que eu acho que são importantes e não são faladas, cara. Eu acho que é a sensação que eu tenho, assim, é o que me pega. A gente fala... Eu costumo ser bem generalista em relação à informação, né? Então, eu procuro conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, eu estou olhando um pouquinho a política, estou olhando um pouquinho a economia, o mercado, o varejo, enfim, de tudo. E em relação à saúde, é impressionante como, assim, se você pegar uma janela de 10 anos, a gente sempre critica a saúde, né? Mas o que você disse, por exemplo, sobre a medicina da família ser algo extremamente avançado e em outros países ainda ter uma ótica, assim, talvez a palavra seja forte, mas endeusada, né? É pelo resultado que se dá. E a gente ter isso aqui, sendo aplicado dessa forma, sabe? Qual é o valor disso? O que eu tinha te perguntado, qual a diferença do médico da família para um clínico? Será que a galera sabe? Né? Então, Sim. sei lá, dá vontade de ficar aqui, vamos. Porque é muito legal conhecer. Né? E eu acho que também as pontas e as diferenças dentro do próprio país, né? A Thay acabou de voltar de Manaus, porque foi para ver um projeto, né, também, da área da saúde, e que também é uma outra realidade, né? Por mais que a realidade que você tenha hoje aqui, né, na capital paulista, dentro de comunidade, fazendo esse trabalho, ainda assim você consegue ver a diferença e como pode ser muito mais difícil dentro ainda do próprio país, né? Gente, eu tava comentando com o Flávio, eu falei, lá, se eu não me engano, são 62 municípios, e desses 62 municípios, se eu não me engano, só 8 ou 9 têm acesso terrestre. Os outros são processo por água. Então, assim, tem alguns municípios que você leva 20 dias para chegar de barco. Você tá louco, cara. Né? E aí, a população não é grande. A maior parte da população fica na capital, em Manaus. Mas não é por isso que a gente não vai olhar para outras pessoas que moram nessas cidades isoladas, digamos assim, vou colocar isoladas entre aspas, né? Mas com acesso mais difícil. E aí são pessoas que precisam de assistência, às vezes populações indígenas, né, e tudo. E que a gente precisa de dar um jeito de chegar até essas pessoas, que a saúde chegue até elas. E de que forma que isso é feito, né? Aí eu fui conhecer, né, não consegui conhecer o UBS Fluvial, que era uma vontade que eu tinha, mas eu conheci um hospital barco, foi super interessante. Como foi? Esse hospital barco, ele é de um
faz parte de um trabalho voluntário, na verdade, né? Mas eles trabalham juntamente com o SUS. Mas é um hospital que tem uma infraestrutura que que achei inacreditável. Tinha centro cirúrgico, enfermaria. No barco. No barco. São Gente. 6 consultórios médicos, raio-x, dentista. Incrível, Caramba. incrível. E aí dormitório também. Iniciativa privada. Iniciativa privada, e eles contam com a colaboração do SUS também, numa parte do governo, né? Tá vendo? É Legal, isso. né? Que legal, meu. Mas é muito mais. E eu fiquei com vontade, eu falei pro Flávio que eu tô pensando terminando o mestrado, eu quero ficar, porque eles fazem expedições de 7 dias. Eles ficam 7 dias navegando, e aí depois eles voltam, ficam 7 dias em Manaus. Aí eu tô pensando em fazer uma expedição, porque depois eu aproveito para conhecer um pouquinho. Eu não consegui tanto turistar por Manaus. E foi uma cidade que, nossa, que mexeu Gostou. muito comigo. Eu tive uma sensação de, tipo, quero morar lá, sabe? Não. Agora não. Não agora. Mas que delícia de cidade. Não vai sair de São Paulo agora, Eu amei, pessoas muito acolhedoras. Mas é uma realidade que eu nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar que tem pessoas que demoram 20 dias para deslocar para uma capital. Isso é muito louco. É impactante mesmo, cara. É assim, é surreal. Como o Brasil é gigantesco, né? São muitas realidades diferentes do mesmo lugar. A gente tem umas peculiaridades, assim, né? Que abrangem várias pequenas coisas, né? Eu vi um negocinho no Instagram de 2 mulheres conversando, 2 cariocas conversando. Não sei se vocês já viram. E eu mandei pra uma amiga minha do Rio. Eu falei, cara, isso é verdade? Não sei se vocês já viram que ela fala, que é uma mulher falando assim, não, aqui no Rio, a gente quando vai comprar o carro, a gente sabe se cabe ou não um fuzil dentro do carro. Em pé, fuzil em pé. Pois assim? é. Se couber um fuzil em pé, a gente não compra. Esse carro é desvalorizado. Aí, tipo, o cara falou assim, você tá brincando, né? Aí a outra, não, é verdade. Eu falei, mas como assim? Aí, beleza, passou. Aí eu falei com a Nath. Eu falei, Nath, isso aqui é verdade? Eu falei, é. Porque, assim, se couber um fuzil em pé no carro, tipo uma Duster, assim, cabe um fuzil em pé, a galera rouba pra usar no tráfico. Meu Deus. Realidade. Cara, é absurdo. É absurdo. É muito incomum, cara. Sim. Brasil, Mas, Thay, me fala uma coisa aí, curiosidade. Assim, aqui a gente tem um cenário, tem uma realidade. Lá você também conheceu um pouquinho de uma outra realidade. Em relação a pessoas, você acha que é parecido, que é a mesma cena em relação a cuidado, a carência das pessoas? Como que você viu isso? Olha, não deu para ter tanta noção, mas pensando que em São Paulo, né, é onde fica concentrada a maior parte dos médicos, ficam nesse eixo sul-sudeste do Brasil. Então, em termos de assistência médica, de saúde, e de forma geral, eu acho que as pessoas do sul e sul-sudeste são muito melhor abastecidas, né? Então, lá é uma realidade que muito provavelmente as pessoas ficam mais desassistidas nesse sentido, né? Então, muitas vezes precisa de um socorro aéreo, né? Que eles estavam comentando. Então, tem uma emergência, né? Numa cidade, num município mais afastado. Os leitos de UTI, a maioria são lá em Manaus, né? E aí precisa transportar essa pessoa. E aí isso é feito com aéreo. Eu não vejo essa realidade em São Paulo. Eu acho que o acesso aqui à saúde, pela questão de deslocamento, é melhor, né? Se for pensar só nessa parte de deslocamento. Outras questões eu não saberia avaliar, que eu ainda estou, assim, estudando a respeito de Manaus, né? Mas eu vi que eles têm as UBS fluviais e uma coisa que impacta muito lá são os períodos de seca e cheia, que é o que faz parte do nosso estudo, né? Então, os períodos de cheia, existe uma facilidade maior de acesso. Facilidade entre aspas, né? Mas aí... às vezes, no período de cheia do rio, eles conseguem que o barco vá para até mais próximo da população. Mas quando está seco, o barco tem que parar muito antes. E aí as pessoas têm que se deslocar, e às vezes são quilômetros para chegar no barco, na UBS fluvial. Mas e como? Vai num barquinho? Tipo, ou um barquinho menor?
ou eles vão num barquinho menor, ou isso é feito a pé, mas é bem complicado, né? A pé? É. Uau. O transporte aéreo deveria ser mais Cara, efetivo. é uma realidade muito diferente, mas em geral eu acredito que o pessoal aqui do sul tá mais abastecido, né? Eu fico pensando na época da Covid, né? Que eu lembro que circulou bastante a falta de oxigênio na região do norte, né? Que as pessoas estavam morrendo por falta de ar. E isso também aconteceu no sul, mas eu duvido que na mesma proporção que no norte do país. Sim. E... Que saco, né? Sim. E o que exatamente que você foi fazer lá? Conta pra gente. Não, eu falo que eu recebi um presente da minha orientadora do mestrado. Ela tem um projeto que é justamente sobre a planificação, né, do SUS, e a gente quer falar sobre essa questão da influência dos períodos de seca e cheia, do acesso à saúde, tanto da atenção primária quanto especializada. Basicamente isso. Aí a gente teve uma reunião junto com a Fiocruz, né, foi bem legal. Aí a gente estava discutindo estratégias e como que isso iria se organizar, a questão do treinamento, que a gente teve que fazer um treinamento, né, para poder... a gente vai ter que fazer algumas entrevistas durante esse projeto, enfim. Coisa boa. Seria Bonita. basicamente levar o desenvolvimento para aquela área. A pesquisa tem esse objetivo, né, de melhorar a assistência, fazer com que as pessoas tenham um acesso maior. Muito bom. Então, tudo isso que você contou pra gente é por prazo determinado, porque a Thay vai resolver. Nossa, não! Nossa, gente... Um pouquinho só que você conseguir fazer já vai ser muito bom pra evolução. Não, mas eu tava nessa reunião e vi que eu não sei nada, né? Assim, eu totalmente preciso estudar muito para chegar até perto, assim, nos pés do nível dos outros pesquisadores, assim, eles são muito bons. E aí a gente tem que estudar bastante para poder contribuir um pouquinho. Sim. Bom, dizem que inteligência é contagiante, né? Então, talvez acelere o processo. Tomara. Ai. Meu povo, eu amei essa conversa. Foi um papo muito bom. Sim. Você gostou? Gostei muito. Gostou da nossa convidada? Gostei. Mas eu quero fazer mais uma pergunta para ela. Pode falar. Posso? Eu queria saber de você. Assim, eu acho que de alguma forma a intenção é extrair o que a gente pode fazer, né? E na tua visão do que você passa no dia a dia, que você atua na comunidade, o que você vê, o que você acha que poderia ser feito para que tudo isso fosse melhor ainda? Você fala da parte assistencial? Assistencial, infraestrutura, enfim, ou cuidado, ou prática, ou forma de se tratar, a cultura, a visibilidade, não sei. Eu acredito que educação em saúde é uma das ferramentas mais potentes para a transformação, né? Uhum. É isso, né? As pessoas não têm o conhecimento do que é uma UBS, do que é uma atenção primária. Isso acaba que dificulta um pouco o nosso trabalho. E às vezes eles veem o médico de família como um médico que encaminha. Eu vou passar com o médico de família porque eu preciso ir no cardio. E muitas vezes não tem essa necessidade, né? Então, a gente é responsável ali por resolver 90% dos casos que chegam até a gente resolve. A gente consegue encaminhar ali 10%, né? Então, acho que educação em saúde seria fundamental, né? Das pessoas terem esse conhecimento dos níveis de atenção de saúde. E da parte dos médicos, hoje quem está na assistência, dos enfermeiros, eu acho que a palavra-chave seria acolher e ouvir, né? Que eu acho que é um pouco do que falta. Então, se a gente conseguir minimamente ouvir as pessoas, a gente consegue resolver grande parte dos problemas que elas nos trazem, né? Só de ouvir. Só de ouvir. Escuta ativa, né? Se você pudesse sentar hoje com o nosso ministro da Saúde e pedir alguma coisa para ele, o que você pediria? Olha,
maior financiamento para atenção primária. Eu sei que já existe, né? Mas a gente ainda tem um sistema que é muito sobrecarregado, né? E aí eu acredito muito na atenção primária, né? Então, quanto mais unidades básicas a gente tiver para poder abranger o território, né? Porque hoje eu sei que tem muitas unidades que atendem fora, muito fora da quantidade de pessoas que deveria. Isso sobrecarrega os profissionais, né? Então, acho que o investimento na atenção primária é comprar essa ideia mesmo. Tipo, vamos investir nessa galera, porque essa Diminuir galera... a ponta, né? Diminuir Isso. internações, Mas a problemas atenção piores. primária seria As unidades básicas de saúde. Tem que ter mais. Eu acredito que sim. É que a realidade de São Paulo é um pouco diferente. A realidade que eu trabalho, eu sei que é diferente. A gente tem equipe multidisciplinar, que muitas unidades não têm. A gente consegue trabalhar com um quantitativo de pessoas até não tão grande quanto a maioria. Mas eu sei que não é essa a realidade em outros lugares. E a gente consegue trabalhar com estratégia, que eu também não sei que não é uma grande realidade. Então, acho que quanto mais a gente também capacitar esse profissional, né, que está ali na ponta... Então, a gente tem muitos médicos generalistas que trabalham em UBS e se a gente conseguir capacitá-los é super interessante, né? Para poder entender o que é saúde da família, quando encaminhar, quando não encaminhar, trazer essa resolutividade. Muito bom. Tá, é para ministro Só esperar, da saúde. só esperar a reunião agora, mas se quiser marcar. Não, por que não? Você não quer mudar? Você sabe que a Tamires, ela tem um projeto dela, né, particular. Que Não. ela quer mudar um pouquinho do mundo através da comunicação, né? Isso. Aí, ó. Abraça essa causa aí, atrai pô. sempre, né? É lindo isso. Eu falo, a gente não precisa estar na área da saúde para mudar o Exato. mundo. A gente pode estar em qualquer área e a gente pode fazer a Exatamente. diferença, né? E a comunicação, nossa, não. Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que os líderes, como você falou, têm um papel crucial, porque quando você... É o efeito motim, né? Tá todo mundo incomodado, tá todo mundo insatisfeito, mas ninguém levanta lá para falar alguma coisa. Quando levanta o primeiro, você fala assim, vamos lá, todo mundo, é isso aí! E aí as coisas começam a mudar. Então, talvez seja a Taira ali levantando a bandeira e falando, galera, vamos fazer mais. Ou a Tamires desenvolvendo um projeto para falar para todo mundo como as coisas funcionam. Mas perfeito. Todo mundo tem um pouquinho, sim. Todo mundo fizer um pouquinho, dá certo. É. Bom, pra fechar, o que a Thay de hoje falaria pra Thay de 17 anos? Nossa. Eu posso perguntar qual é a cura do... Ela vai responder. Nossa, Tamires. Nossa, o que a Thaís de hoje falaria pra Thaís de 17 anos? Nossa, é pesado. Vamos lá. 30 segundos. Nossa, eu acho que... Por quê? Acho que se fosse uns anos atrás, eu era ficava muito chateada de pensar assim, putz, por que você tá insistindo aí na área de modelo, não é o seu caminho? E hoje eu já falaria que, poxa, parabéns, é isso aí. Continue no seu caminho, seguindo o seu coração, né? Porque você vai chegar onde você quer. Que eu acho que foi muito... eu tive realmente muitas pessoas boas que me ajudaram, que me guiaram. Mas acho que seguir o que você sonha, o que você acredita, isso é muito forte, né? E aí eu sempre falo isso, que nada é por acaso e que o nosso caminho, ele tá meio que traçado Sim. mesmo, né? E aí... É isso, assim. Tá vendo? Foi Só bonito. continue a nadar. E a Thay de Continue. hoje, de 34? Uhum. Vai falar o quê pra de 44 anos? Oxi. 34, 44, daqui 10 anos? O que eu vou falar pra Thay daqui 10 anos? Qual é o conselho que você dá pra Thay de 44 anos? Nossa, difícil. Eu não...
Eu não sei. Eu não sei falar. Tudo bem, não existe Eu acho resposta. que a questão que mais me motiva hoje é continuar nos estudos, porque eu sinto que eu tô seguindo um caminho que é muito importante para mim, pessoalmente, profissionalmente falando, né? E aí eu acho que é isso. E aí até de 44 anos, eu espero que ela tenha uma vida feliz, que ela continue no seu vôlei. Vôlei Master. Que ela não Vôlei é deixe de ter esse olhar para o outro, porque um dos meus maiores medos enquanto médica e quando eu me formei, eu tenho muito medo de perder isso. Porque a gente fica cansado, a gente se satura. Eu tive contato com médicos que eu pensava, será que a pessoa é assim ou ela tá assim porque tá cansada? Né? Então eu espero isso, de não perder esse olhar para o outro, de não perder a escuta, de não perder a vontade e o carinho de trabalhar, de continuar na assistência, sabe? E aí eu espero que a de 44 anos ela mantenha isso, ela mantenha esse olhar, esse carinho, essa empatia, esse cuidado, que seja uma boa professora, né? Que ela consiga inspirar outras pessoas a fazer o que eu faço. Seria mais nesse sentido. Ah, que lindo! Isso é porque eu não Já sabia. economizei 2 sessões de terapia, viu? Dá pra gastar no A do vôlei agora. passado e a do futuro. Verdade. Usa o tempo pro vôlei agora. Exato. Muito Mentira, não substitui. Bom, foi incrível esse papo. Eu espero que você tenha gostado também. Apesar de tirar você da sua zona de conforto. Foi uma delícia. Eu me Foi senti muito à desformada. vontade. Foi desformada. Opinião desformada. Não, eu gostei bastante. Muito obrigada aí pelo convite. É isso, assim, foi muito gostoso. Me senti muito à vontade. E eu amo falar sobre saúde da família. Quem quiser saber mais sobre, pode me chamar. Arrasta pra cima. Arrasa pra cima. Muito bom. Porque eu acho que é isso. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, fica mais fácil. A vida fica mais Muito leve, né? fácil. Com certeza. E aí, meu amor? Ai, Quer fechar? precisa? Precisa. Não, por mim eu ficaria horas aqui. Thay, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando a gente criou essa mesa, essa conversa, a intenção foi gerar troca e principalmente a gente gosta muito de conhecer, discutir assuntos, de saber como o outro pensa, porque muitas vezes a gente cria uma pressuposição e fica defendendo aquilo ali. Eu sou taurino, eu sou muito teimoso. A Tamires, como a Ariana, e você também, você Tá sabe. gravado. Ô, Vicky, corta essa parte do vídeo e me manda, por favor. E muitas vezes a gente cria uma conexão neural achando que aquilo é de fato o real, ou o que deve ser. E sentar contigo, ter a sua opinião posta na mesa, saber de fato como as coisas acontecem. Conhecer a visão de mundo, né? Exato. Conhecer aquele cenário através dos seus olhos é extremamente enriquecedor. Então, muito obrigado por dividir isso com a gente. O espaço está super mais que aberto. Eu acho que é muito importante, não só para a gente saber desse conteúdo, mas para todo mundo que está assistindo, que tem a oportunidade de ver, de repente, no celular, na TV. É muito enriquecedor. Muito obrigada. Foi uma delícia. Foi incrível, amiga. Bom, Galerinha, temos que acabar, né? Estou sendo obrigado aqui. Ó. Eu espero que vocês tenham tido a opinião de vocês desformada. ou formada. Ou formada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se vocês quiserem conhecer mais, vai lá no Insta da Thay. Manda uma mensagenzinha para ela lá, acompanhem. O assunto foi bem legal, bem gostoso. E acompanhem a gente aí, porque a gente vai estar sempre por aqui. É isso. Né? Até o próximo episódio. Só uma coisa. Só mais uma coisa. A gente falou bastante de liderança, né? Talvez esse papo sirva para você de alguma forma, mas pensem também
que muitas vezes a gente fica esperando que alguém seja esse mentor, esse líder pra gente, e muitas vezes você pode ser isso para alguém. Então, o seu motorzinho pode girar a vida de muita gente. Então, pense nisso. Por hoje é isso, meu povo. Até o próximo episódio.